Olá, muito bem-vinda a mais um programa do Resgate Feminino. O meu nome é Caroline de Gasperi, eu estou aqui com a minha amiga Jade. Tudo bem, Jade? Olá, tudo bem, tudo bem. Mais um programa, mais Mais um dia, um. mais uma polêmica. Sim. Nem vou falar agora qual é a polêmica de hoje, apesar que vocês já sabem, mas vamos passar para a Kate. Oi, Kate, tudo bem com você? Oi, meninas, tudo bem? Mais um programa, é uma felicidade enorme estar aqui com vocês também. Sim, e com todas que estão nos assistindo, né? Uma felicidade muito grande, muito obrigada por todas as visualizações, as pessoas que nos acompanham, que curtem, que comentam, que compartilham, né, que gostam do nosso conteúdo. Eu peço que nosso canal é pequenininho ainda, né? Então continuem nos ajudando. O nosso objetivo aqui é esse, o resgate feminino, né? Ajudar e compartilhar histórias, comentar e se ajudar entre mulheres. Bom, o nosso assunto hoje, então vamos entrar no nosso assunto, que é, mais uma vez, um tanto polêmico. Nós vamos falar sobre um vídeo que está sendo muito comentado nos últimos dias. Eu tenho certeza de que se você não assistiu todo esse vídeo, você certamente ouviu falar. O vídeo da Michele Bolsonaro, né, falando sobre o Flávio principalmente. E antes de entrar diretamente no assunto que a gente quer tratar aqui, eu só quero fazer uma introduçãozinha assim rápida para dizer que a gente não pretende aqui tirar conclusões, a gente também não vai fazer nenhuma análise política, né? Isso a gente deixa para os especialistas. A gente não vai também criticar ou tirar conclusões das intenções de cada pessoa, da situação, né? Mas o nosso objetivo aqui principalmente é comentar o comportamento, é olhar a situação num todo e conseguir, né, analisando, conseguir tirar conclusões que nos ajudem a entender e também a tirar algum ensinamento disso, né, levar para a vida. Eu acho que a gente sempre consegue fazer isso. Dito isso, eu quero dar uma segunda introdução aqui, né? A gente está falando de pessoas públicas. Então, assim, eu já ouvi bastante pessoas também falando, ai, não toquem mais nesse assunto, né? Vocês estão piorando, é pior ficar tocando, é dar pano para manga. Mas, assim, são pessoas públicas, né? E de uma enorme relevância para o Brasil. E a gente está falando de uma família muito conhecida que está ali no centro da política do Brasil, né? No centro do, enfim, de todas as notícias. Então não tem como a gente não falar. Quando a pessoa é pública, tem inclusive jurisprudência de tribunal falando isso, não sou eu que estou falando. Ela tem que saber lidar melhor com essas situações, porque todas as atitudes, todas as decisões dela vão gerar uma certa comoção, vão gerar, né, comentários. Por quê? Porque a pessoa é pública, ela está publicizando, ainda mais quando ela né, coloca a público situações privadas, situações delicadas. Mas, de novo, aqui a gente não vai julgar pessoas, a gente vai falar sobre, a gente vai pretendemos falar, focar no comportamento e o ensinamento que a gente pode tirar sobre isso. Eu sei que estou me alongando, mas eu preciso falar mais uma coisinha ainda. Eu prometo tentar, por mais que eu esteja assim, de certa forma, bem interligada com isso tudo, porque nesse vídeo da Michele, ela cita de forma indireta o meu marido, né? Então, de certa forma, eu estou ligada a isso, né? Assim, emocionalmente, enfim, por toda a situação. O único comentário que eu quero fazer aqui, desde já, é que eu gostaria muito de fazer alguns questionamentos diretamente a Michele Bolsonaro, mas eu não consigo, né? Não consigo entrar em contato com ela, porque um dos meios seria por direct no Instagram,
e eu estou bloqueada no perfil dela. Eu, inclusive, não consegui assistir o vídeo dela inteiro, porque eu estou bloqueada, sem motivo nenhum, porque eu nunca tentei contato com ela, nunca... eu não lembro nem se eu a seguia antes, mas eu sei que eu estou bloqueada porque eu não consigo ver o perfil dela. Então, eu não consigo entrar diretamente em contato com ela. Mas uma pergunta em especial que eu gostaria de fazer para ela é uma primeira contradição que eu vejo muito nas atitudes dela. Eu sei que teve uma situação um pouco complicada com o meu marido, eu entendo, né? Entendo que ela sinta raiva dele pelo que ele falou, né, dela, eu entendo isso, mas ela chama ele de Alan dos demônios. Mas o algoz no marido dela, e que é do meu também, o tirano que está fazendo toda essa injustiça com a família dela, que fez injustiça com a minha família e com diversas outras famílias do Brasil. Estou falando do 8 de janeiro, mas de todas as famílias que estão sofrendo perseguições, que estão sofrendo com injustiças no Brasil. Então, o autor dessa tirania, ela diz que é irmão dela em Cristo. Então, o meu marido, que questionou as atitudes dela, né, de sair, de viajar, continuar viajando, tendo o marido doente em casa, ela chama de Alan dos demônios. E falou horrores. Enfim, né, nem vou falar do maquiador dela, que é braço direito dela, né, também falou horrores. E em relação a isso, eu gostaria de fazer um vídeo específico sobre isso, mas também, ao mesmo tempo, eu fico pensando se vale a pena ou não, de tão ridícula que é a situação. Mas eu precisava falar isso aqui, publicamente, né? Agora, tirando isso, então eu quero adentrar mesmo no assunto, né? E dizer de novo, a gente pretende não focar nas pessoas, muito embora às vezes seja impossível, porque a gente está falando de pessoas, mas o que a gente quer aqui analisar é o comportamento, ok? Então, dito isso, eu quero passar a bola para Kati. Kati, vocês assistiram o vídeo, não é, Kati? O que tu diz, né, sobre isso? É uma pessoa pública, ela começa falando, inclusive, no vídeo, assim, que ela direciona o vídeo a todas as mulheres de bem que a acompanham. Então, ou seja, nós temos o direito de nos pronunciar, porque ela está direcionando o vídeo que ela fez para todas as mulheres de bem que a acompanham. Então, ela nos dá espaço a falar, além de ser uma figura pública, como eu disse, né? Então, o que tu tem a dizer disso tudo, Kati? Né? Sim. Então, primeiro, né, Carol, a tua coragem de estar grávida, de estar levantando essas questões, porque é um vespeiro, a gente sabe que é um vespeiro, a gente está entrando num campo político, né? E eu acho, sinceramente, eu acho que tudo isso, gente, tudo isso é jogo político, tudo isso é estratégia política. Pode ver, não quero julgar a verdadeira intenção do coração dela, mas a intencionalidade do vídeo. Depois a Jade pode comentar um pouquinho mais sobre isso, mas ela tinha todo preparado, o roteiro, o prompt, o cenário, né, a mesa, tudo direitinho, até a roupa que ela estava usando, tudo isso, a luz, tudo foi pensado. Então não foi assim um vídeo que ela abriu a tela e desabafou, colocou ali um conflito que existia na família. Não foi isso. Foi pensado, foi calculado. E a pergunta que eu faço é: se foi pensado, foi calculado, foi escrito, qual foi a intenção? A intenção do quê? Dispor para quê? Né? Dispor o quê mesmo? Porque quando é uma figura pública assim, levado, né, ao público em geral, uma figura pública e política, ela alcança milhares de milhões de pessoas.
E justamente nessa época, onde nós devíamos estar nos unindo, não digo abafando conflitos, mas de certa maneira seria uma estratégia, e a esquerda usa muito disso, né? Tem algum conflito lá na esquerda, eles abafam, eles não vão julgar assim o público, né? Eles se unem, eles são cara de pau, eles estão ali junto, depois que ganharam a eleição, eles fazem o quebra-quebra deles, mas enquanto eles precisam de uma meta, enquanto eles têm um objetivo, eles vão e não param. Então, nos falta essa persistência, nos falta isso, né? É complicado. Ontem, eu estava no mercadinho e falando com um senhor lá do mercado e falando sobre a política, ele disse que ele entendia o que ela falou, até concordava em certos pontos daquilo que ela disse, só que ele achava que era o tempo dela expor isso era ruim, né? O tempo dela expor isso era ruim. Quer dizer, ela até poderia ter razão em expor algumas coisas, né? O conflito que existe, mas o tempo que ela escolheu de fazer isso não é um tempo bom, porque em vez de unir, ela quebrou, fez o racha. E eu acho que ela tinha lá os seus motivos para isso. Acho que, como eu disse, tudo foi pensado, tudo foi calculado, é uma estratégia, gente. Política é um jogo de xadrez. Né? É pura estratégia. Todo mundo que está ali tem assessor, tem gente de marketing, de mídia, então todo mundo está pensando no que fazer. A gente não pode ser ignorante a ponto de achar que cada passo, ou um passo assim que ela deu, foi algo ingênuo, foi algo que foi um desabafo, que é uma mulher ali que está colocando seu sentimento para fora. Não é bem assim. Quando é uma pessoa que está ligada, né, a um partido, a um movimento, como ela está ligada tão profundamente, né, ao genro dela, quer dizer, genro não, desculpa, o enteado dela, ao marido dela, né, esse nome forte do Bolsonaro, ela tem que saber que ela vai atingir muitas pessoas, milhões de pessoas, na verdade, o Brasil inteiro, né, ouviu o vídeo dela. Então é uma lástima, né, que a gente não saiba medir o tempo das coisas, quando é o tempo certo da gente expor, quando é o tempo certo da gente calar, quando a gente precisa aguentar firme, quando a gente pode extravasar. Então, eu diria que faltou aí bastante esse feeling para nossa Michelle. Sim, eu concordo contigo totalmente, Kati. Eu quero ouvir agora a Jade, quero ouvir tua opinião, Jade, eu quero ouvir sobre isso, né, esse vídeo, enfim, a tua opinião sobre isso, mas eu quero já te fazer uma pergunta também, se tu acha que ela tinha noção da repercussão que a fala dela ia ter, repercussão, assim, né, a gente vê alguns levantamentos pelos comentários dela, assim, de que está muito dividido. Então, eu não sei se ela achava que por ela ser mulher, ela ia conseguir, não sei se eu vou usar uma palavra certa agora, mas manipular o discurso para ficar favorável a ela, né, e achava que todo mundo ia né, acreditar no que ela estava falando e concordar com o que ela estava falando, porque ela estava ali, de certa forma, abrindo o coração, entre aspas, mas a gente vê muitas, inclusive mulheres, né, discordando dela. Então, assim, eu ouvi, né, antes ela, a palavra dela no PL mulher, ninguém questionava. Hoje já a gente vê, assim, muitas mulheres que estão questionando ela por causa disso, por causa dessa atitude dela. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Olha, primeiro, eu não acompanho política, não gosto de política partidária, e se eu chegasse aqui para falar o porquê que eu não gosto de política partidária,
Eu acho que muita gente que me ouve por aí, ou que faz parte do resgate feminino, que seja, iria cair em cima de mim. Iria mesmo, porque a minha opinião não é uma opinião muito popular e agradável. Então, só queria começar falando isso. O que eu gosto de acompanhar, de estudar, de, né, olhar, é o lado, por exemplo, comportamental feminino, são estudos filosóficos, de história, etc, etc. Mas política partidária não é o que eu gosto, nunca gostei. Moro nos Estados Unidos há 16 anos, eu acho, e até antes de eu casar com meu marido agora, que é brasileiro, eu nem sabia quem era o presidente do Brasil. Então, para vocês, só estou falando isso para vocês terem uma noção do quão eu não me conecto com a política partidária. Mas, óbvio, por hoje eu ter um marido brasileiro, né, ter mais conexão com o Brasil do que eu tinha há uns anos atrás, por eu fazer parte do resgate feminino, que está com a timeline. Então, a minha vida vai me puxando para esse lado político, né? E, óbvio, eu vejo coisas aqui e ali, e quando você estuda filosofia, história, comportamento humano e tudo mais, não é muito difícil de você juntar os pontos e entender certos comportamentos. Eu posso dizer isso. Não que eu seja uma expert, nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas existem comportamentos que são muito óbvios, entendeu? São muito óbvios de serem analisados. Eu já digo de antemão, eu não vou ser rápida, porque eu realmente acho que esse é um assunto muito delicado, exatamente por a gente estar falando de uma pessoa que é uma pessoa protegida socialmente falando, por vários motivos, porque ela é mulher, porque ela defende a mulher, porque ela tem um papel de mulher cristã, não sei o que, eu vou chegar lá, por ela ser Bolsonaro, né, por ela ter esse nome, carregar esse peso. Então, é um assunto delicado, e eu sei que, independente do que eu falar aqui, se eu falar alguma coisa contra ela, vai vir gente caindo em cima de mim. Então, eu já sei que você que vai ouvir algumas coisas que eu tô falando, vai lá comentar no vídeo falando um monte de coisa para mim, independente do quão delicada eu vou tentar ser. Já digo, não vou tentar ser muito delicada, porque eu não consigo. Tá? Mas eu fiz aqui uns pontos nos quais eu quero falar, por isso que eu já falei, desculpa, mas eu vou me alongar um pouquinho, porque eu acho que tem coisas muito importantes que precisa ser trazida. Tá? Primeiramente, é a questão de que a gente precisa entender como que funciona a distribuição de autoridade, de poder entre pessoas, certo? Existem duas formas. A primeira forma é você construir a sua autoridade, o seu poder com o tempo, com as suas ações. Acredito que muito disso, não tenho certeza, como disse, não acompanhei, mas acredito que muito disso foi o que o Bolsonaro fez. Muitos anos na política, ele foi construindo e fazendo o seu caminho ali dentro da política, até que ele se tornou uma pessoa que tem a sua autoridade. Ele construiu o seu nome, né? Outra forma de você ganhar autoridade é alguém te dando autoridade, né? Ou poder, autoridade ou poder, que não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, e aqui eu vou usar o nome da Carol, tá? A Carol, ela tem autoridade. Por que ela tem autoridade? Além do fato dela ser uma mulher inteligente, ser uma advogada, falar muito bem, uma mulher linda, maravilhosa, mas... Tô adorando. Continua. Mas ela tem o marido dela, Alan dos Santos, que é uma pessoa que, obviamente, tem autoridade. Então, a autoridade do Alan, naturalmente, passa para a Carol. E a autoridade da Carol passa para a Kate, que passa para mim. E, enfim, aqui está você hoje, ouvindo eu, a Carol, a Kate falando, entendeu? Não é porque eu construí a minha autoridade. Então, a minha autoridade, óbvio, quando comparada com a da Carol, é muito menor. Quando comparada do Alan, é ínfima, assim, quase não existe.
porque, claro, vai se dissolvendo, vai diluindo, enquanto você passa de pessoa para pessoa. Então, agora que a Carol me deu uma certa autoridade, me colocando aqui em frente à câmera, falando com vocês, eu vou usar essa oportunidade para construir a minha autoridade, se eu quiser. Se eu não quiser, tudo bem. Dito isso, a autoridade da Michelle Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, todos eles, se iniciou pela autoridade do pai, e do marido, no caso, pelo nome Bolsonaro, né? Aquele homem, Jair Messias Bolsonaro, que construiu pelo caminho que ele fez. Daí ele transfere a autoridade e o poder dele para os filhos e para a esposa. Isso é natural, gente, eu não estou criticando. Eu acabei de dar o exemplo da Carol para vocês verem que eu não estou criticando isso. Isso é natural. Sim, é natural. Uhum. E aí, o que se faz? A partir do momento que se dá essa autoridade, esse poder, eles vão pegar isso e fazer o que eles quiserem. O Flávio, até onde eu pesquisei, tem décadas de experiência na política, então ele pegou essa autoridade, esse poder que foi entregue pelo pai, e ele construiu e foi caminhando e crescendo, né, essa autoridade dele dentro da política. A mulher dele fez a mesma coisa, né? Agora ela está dentro da política, ela é presidente do PL Mulher, né? Pelo que eu vi. Então ela está fazendo a mesma coisa, com um tempo muito mais curto do que o enteado, Flávio, comparado, né? O Flávio tem o quê? 20, eu acho, que eu dei uma pesquisada, um negócio assim, por favor, se eu estiver errada, me corrijam. E ela tem mais ou menos uma coisa aí entre 4 e 8 anos de experiência política. Então, entendam. A autoridade da família Bolsonaro é graças ao Jair Messias Bolsonaro, ok? Isso não é demérito, tá? É só um fato. Outro fato que eu gostaria de apontar aqui é que sim, ela, como eu acabei de falar, mas vou repetir, vou reforçar, ela tem menos experiência na política do que o enteado Flávio e muito menos do que o marido. E isso eu acho até engraçado. Se alguém chega para ela e fala, você não tem experiência na política, a pessoa está certa, isso é um fato. A política partidária, quando você se coloca como deputado, presidente de um partido, de uma parte de um partido, quando você se coloca em uma posição de controle social, né, não é controle, mas gerenciamento social, isso é um cargo de muito peso, porque seres humanos são complexos. Então, você governar seres humanos é algo que você não ganha experiência com alguns poucos anos, como ela tem, como vários outros têm, né? É uma coisa que você, por mais que você aprendeu ali na experiência, acompanhando seu marido, etc, etc, não é a mesma coisa que você tá lá dentro agindo por si, né? Então, ela realmente não tem experiência na política, isso é um fato, não é, de novo, não é demérito, todos nós temos que ganhar experiência em algo, todos nós temos que aprender e construir quando a gente decide fazer parte de uma profissão, de uma carreira, de o que seja, tá? Esse é um outro ponto, esse é um fato, ela não tem experiência. Desculpa te cortar, mas bem rapidinho. Por favor. De certa forma, a minha visão é que ela se usou, inclusive, desse vídeo e por todos os símbolos, né, que ela usou, é uma tentativa dela construir a autoridade dela por ela, né? Então, atrás do vídeo dela a gente via os diplomas, então na mesa a gente via um mapa do Brasil cor-de-rosa, então, ou seja, como se ela dizendo, né, assim, através dessa simbologia, e de novo, né, ela tinha toda uma produção atrás dela, não foi um vídeo que ela pegou, como às vezes eu faço, eu abro meu celular e gravo um Reels para o Instagram, assim, espontaneamente, mesmo com um roteiro prévio, mas de forma espontânea ali, rápida, não, foi planejado, inclusive, eu não lembro, teve alguém que falou, alguém conhecido, se eu não, nem vou falar nomes porque eu posso estar enganada, mas que falou que esse vídeo já estava gravado há dias, e estava com a equipe dela, e eles estavam esperando o momento certo para publicar, ou seja, foi premeditado, tinha teleprompter, então foi tudo aquilo foi pensado, né? Então, ela tinha um mapa do Brasil rosa, dizendo que ela, digamos, como se ela dominasse o público de mulheres do Brasil,
como se fosse Ela algo... fosse a porta-voz desse público. Exato, entendeu? Assim, pelo menos simbolicamente, era essa a expressão que ela estava tentando passar. Então, a imagem da mãozinha, né? Então, a questão das libras, que ela sempre trabalhou muito, a questão lá de Israel. Então, tudo tinha uma simbologia, né? A própria blusa dela com os nomes que estavam lá, né? Os dons, as virtudes do Espírito Santo. Então, tudo isso tinha um porquê. E, para mim, é isso. Era uma forma de ela construir uma autoridade tentando se desvincular um pouco do marido dela e mostrando, olha, eu também tenho um certo poder político, né? Enfim, só para não, sim. E isso é um ponto que eu vou chegar. Mas, pegando desse seu gancho, o vídeo dela, quem assistiu e tem uma mínima sensibilidade de percepção... Nossa, não sei se eu consegui o trovão. Não, nossa, mas acabou de dar um baita de trovão. O vídeo dela é 100% emocional, tá? Se você reparar a forma que ela chama o Bolsonaro de... Como é? Galego? Meu galego? O vídeo todo ela chamando ele assim, ela usando palavras como mágoa, para falar que não sei quem ficou magoado com ela. Enfim, então o vídeo todo tem ela falando que ela foi... Como é que ela fala do Flávio? Que ela foi... Não é agredida que ela fala, mas... Não é atacada, não lembro agora exatamente a palavra. Mas ela usa uma palavra foi assim, uma palavra muito pesada, assim, como se ela tivesse sido... Nossa... E eu terminei de ver esse vídeo hoje, tá? Vou ser muito sincera com vocês. Eu tinha começado e falei, nossa, que vídeo... Mas aí eu terminei hoje, porque as meninas queriam falar sobre esse vídeo, e eu, tá bom, deixa eu assistir esse negócio todo. Então, assim, ele é todo baseado em emoções, tá? E o que acontece? Quando você diz que você está falando para a mulher e você traz uma conotação, um tom no seu vídeo emocional, o que você está fazendo? Você está querendo mexer com as emoções dos seres humanos. Não estou falando que ela fez isso de forma premeditada. Depois eu vou dar a minha opinião, tá? Mais pessoal mesmo sobre isso, mas a forma mais fácil de você manipular uma sociedade é pela emoção. Seja a felicidade, seja a raiva, seja a tristeza. Então, ela usa, e aí já vem um próximo ponto, que é a questão da utilização de um personagem, ou se você prefere a palavra arquétipo, que se chama eu vou falar o sotaque aqui terrível, mas é o femme fragile, que é a mulher frágil. Se eu me lembro bem, época vitoriana inglesa, existia esse arquétipo feminino, e existe até hoje, que é a mulher frágil, onde se iniciou esse trabalho de fazer as pessoas acreditarem que a mulher é, em si, por si, o ser moralmente elevado. A mulher não erra, ela é vítima. A mulher, se ela faz uma escolha errada, é porque ela foi induzida a isso. Se ela é atacada, ela não ataca. Então, Eva não comeu o fruto porque ela quis algo, um poder que ela não tinha. Ela comeu o fruto porque a serpente a iludiu, manipulou Eva. Então, o feminismo usou dessa mulher inocente, dessa mulher frágil, como um objeto para poder crescer. O antifeminismo fez exatamente a mesma coisa. E esse papel foi construído pelos protestantes da época, que é a mulher pura. E o antifeminismo, que tem uma base protestante muito forte, se utiliza hoje exatamente da mesma imagem, do mesmo papel, do mesmo arquétipo.
E esse vídeo é a representação perfeita disso. Quem já estudou esse arquétipo da mulher frágil, da mulher pura, assiste esse vídeo e, desculpa, mas dá risada, porque é exatamente a representação perfeita desse arquétipo. O que ela faz? Primeiro, ela coloca aqui: toda a decisão política tomada foi feita entre ela e o marido dela. Aqui ela está usando a autoridade do marido para dizer o quê? Quando eu tomo uma posição política, o meu marido, que é autoridade para vocês, está autorizando essa decisão, certo? Então, eu estou de acordo com o meu marido nisso aqui. Ok? Aliás, o meu marido está de acordo comigo nisso aqui. Eu conversei com ele, ele me autorizou. Então, ela está falando o quê? Que a decisão que ela toma não é uma decisão que ela ativamente tomou, mas que ela foi permitida como uma boa mulher submissa e inocente. Entende? Outro ponto é, a todo momento, ela se coloca no papel de vítima. Eu não fiz algo para atacar. Eu fiz algo porque eu achei que era a melhor coisa para a sociedade. Eu não estou falando que ela está mentindo, eu não estou falando que ela não, que ela fala, ela, enfim, não estou falando nada disso, eu não sei, tá? Mas eu estou analisando o papel. O papel é isso aqui. Se ela enxerga que ela está fazendo um papel ou não, eu não sei. Mas é isso, tá? Às vezes a mulher, ela personifica, ela age dentro de um papel sem nem perceber, tá? Às vezes, isso é uma construção, às vezes, durante anos e anos. Enfim. Então, ela está sempre virando a vítima aí nesse discurso emocional. Tanto que, a partir do momento que ela vai falar do enteado dela, ela faz todo um negócio de... Eu não vou lembrar a palavra, a Carol também não lembrou, mas que ela foi atacada, que ela foi... Eu não lembro exatamente a palavra. E quando ela fala o que foi, eu fiquei... Desrespeitada, alguma coisa assim. Foi uma coisa assim, bem... mas é isso? Ele falou que ela não tem experiência política, mandou ela ficar quieta e, tipo assim, deixar os grown-ups, os adultos, fazerem o trabalho de adulto. Desculpa, mas você tem pouquíssimos anos de experiência em política partidária. Agora é o seu momento de aprender, tá? Kátia, eu sei que você quer falar uma coisa, eu tenho mais, acho que 2 pontos e eu acabo. Eu quero falar uma coisa. É interessante, né? Porque quando a gente pensa em essência feminina, é isso que tu tá falando aí desse arquétipo da mulher inocente, a gente pensa que nós devemos ter esse discernimento ao falar. A gente deve saber, né, essa prudência, a essência da mulher, ela traz consigo também essa razão, né, razão de, digamos assim, de inteligir, né, a inteligência, a razão para discernir. É hora de falar, é hora de criar um conflito, é hora de calar. Quantas vezes nós mulheres devemos guardar a nossa emoção e por um bem maior, que seja a educação dos nossos filhos, né, que seja o bem do nosso marido, às vezes evitar um conflito, a gente deve calar o nosso sentimento, aguentar, suportar a dor de às vezes ter sido ofendida, às vezes, né, de se sentir ofendida, na verdade, talvez a pessoa que esteja aí falando com a gente nem tenha a intenção de nos ofender, mas a gente se sente ofendida. E esse vídeo, ele deixou claro que nem toda dor deve ser levada a público. Eu acho que nos ensina isso, sabe? A mulher, ela deve sim, muitas vezes calar. Deve sim, não estou dizendo que nós não devemos fazer um desabafo, né? Trazer aquilo que nos incomoda, não é isso, não é guardar a nossa emoção lá no fundo para ela congelar, não é isso. É discernir para quem a gente está falando, o momento que a gente está falando. Né? Então, se é alguém
próximo, íntimo, eu posso falar, eu tenho essa liberdade de falar, por exemplo, para o meu marido eu posso falar tudo que eu quiser falar, porque ele me conhece, ele me entende, ele sabe que muitas vezes é um desabafo, é algo que eu estou sentindo que quando eu falar já vai passar. Agora, para público, se eu abrir uma live no Instagram e falar tudo que eu estou pensando, muitas vezes eu posso ser presa. Então, passa também por essa feminilidade, discernir, né? A gente está falando de comportamento, discernir. É hora de falar com quem eu estou falando, o que isso vai causar. Então, essa intencionalidade que ela teve, eu acho que foi a pior coisa. Eu admirava muito ela lá no passado, como primeira-dama, a elegância dela, né? Como ela era. Como ela se comportava, do jeito que ela falava, agora ela está se mostrando outra coisa que a gente não conhecia. Infelizmente. Então, parece tudo um jogo político, entende? Parece pura política. E isso eu acho que nós, brasileiros, a gente está começando a identificar. Nossa, isso é puro jogo político. E dá, sabe, desculpa, mas dá nojo de ver uma pessoa que se comporta só por jogo político. Então, essa é a minha reflexão. Acho que o que faltou para a Michelle, principalmente, foi essa prudência, essa feminilidade de saber, é hora, não é? Posso guardar? Posso falar depois? Se ela quisesse um desabafo, ela podia ter falado com uma pessoa mais próxima, uma amiga, algo assim mais íntimo, né, Carol? Complementando o que tu disse, né, Kátia, sim, concordo contigo, mas e nem é uma questão assim só de feminilidade, né? Como tu disse, não quer dizer, e eu concordo contigo, sim, todo mundo, a gente tem que ter, a gente chama de inteligência emocional, né? A gente tem que saber se vale a pena falar, tem que pensar as consequências, os riscos que eu vou correr falando, ainda mais publicamente, ainda mais se a minha família é uma família pública. Quais as consequências disso? Eu estou disposta a correr o risco dessas consequências? Eu sei o que pode acontecer? E nesse caso, infelizmente, tudo indica que ela sabia, né? Enfim, por quê? Porque ela agiu de forma premeditada, ela não foi, como de novo, não foi algo assim espontâneo da parte dela, então algum objetivo ela tinha. Eu acredito que ela não tinha noção da repercussão que isso tudo ia ter. Talvez tinha, mas eu acho que ela pensava que ia ser de outra forma. Agora, complementando o que tu disse, Kátia, né? Então, assim, não é só uma questão de feminilidade. Por quê? Eu trabalhei em várias empresas de grande porte, e nessas empresas a gente recebia treinamento, olha só, dentro de uma empresa, tá? Pensa, uma empresa privada, que nessa empresa que eu trabalhei tinha 2.500 funcionários, era grande, mas assim, o que são 2.500, né, funcionários, se tu for pensar no Brasil inteiro, porque ela falou para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro, no caso, né? Então, dentro de uma empresa privada, eles falavam da necessidade de se ter uma comunicação clara e a dificuldade da comunicação entre os setores de uma empresa. Eles tocavam muito nessa tecla, que às vezes parece óbvio, mas eu falo, por exemplo, eu posso falar A e a pessoa vai entender A mais B, porque é a forma como ela entende, né? A forma como ela recebe. Então eu tenho que ter noção disso. E eu tenho certeza que a Michelle tem noção disso, porque ela é uma mulher inteligente, né? Ela é uma mulher assim que não é, entendeu? E tenho certeza que ela tem noção disso. Ela tem uma certa inteligência emocional, não tenho dúvida disso. Então, assim, a importância disso, né? Então, de novo, trazendo o ensinamento que a gente pode tirar disso, o quanto é importante, sim, a gente pensar nas consequências do que a gente vai falar e entender que se eu falo, o outro pode entender diferente e o outro vai ter a opinião dele, né? E ainda mais hoje em dia, então, de novo, sendo uma família pública, ela sendo uma figura pública, gera
né, gera muito bafafá, gera muito, né? Então tem muita gente que entende de uma forma, tem gente que entende de outra, e que não tem como abafar isso. Não é tão simples assim. Eu tenho algumas outras contradições que eu também quero falar depois, mas eu vou passar para a Jade de novo para te concluir, Jade. Desculpa, não, gente. Eu sei que eu estou trazendo aqui todos os pontos que eu acho importante para falar sobre tudo isso. Mas é uma conversa, né? A gente vai isso, por favor, me interrompam, mas claro. No próximo ponto que eu quero falar aqui, e vocês já tocaram nisso, é a questão do poder sutil feminino. Existem 2 tipos de poder. Poder no agir, né? Nós temos o poder masculino, que é o poder direto, é o poder óbvio, é o poder da ação, e aqui nós temos como exemplo, por exemplo, guerras, né, lutas, ou até mesmo nas palavras, é quando o homem chega e fala para você vai para... Entendeu? Então, ele não vai agir de forma sutil e indireta. Isso é um jogo feminino. E eu não estou falando aqui masculino e feminino, que o homem faz isso, ou a mulher faz isso. A mulher, ela pode agir no poder masculino, na ação direta, mas não é comum. E o homem pode agir no poder sutil feminino, o que hoje, na política, é muito mais comum. Acredito porque a gente vem de uma era de pós 2 guerras mundiais, a política ela se entrou muito mais numa questão de uma guerra fria, e depois, né, a gente passou por todo esse processo, e hoje as pessoas viram que a política se tornou uma coisa muito mais sutil. O que isso significa? Se a Michelle Bolsonaro, vou usar o exemplo dela porque a gente está falando dela, mas nem sei se isso aconteceu ou se não aconteceu, mas se ela quisesse falar mal deles, prejudicar eles, ela não vai fazer isso diretamente. Chego no vídeo, calma. Normalmente, ela vai comendo pelas beiradas. A mulher, em geral, ela faz isso. Ela não vai falar, porque sei lá, Flávio Bolsonaro é isso, isso e aquilo. Não. Ela vai chegar a cooptar, ela vai conversar com alguém e falar, então, você sabe que e se colocar como vítima, e falar a favor de algo que ele falou contra, ou ela vai chegar com a amiga dela e pedir para a amiga, e conversar e desabafar com a amiga dela sobre algo que o enteado dela falou ou fez e que magoou ela. E aí isso vai trazer a raiva na amiga dela, e a amiga dela vai falar mal dele, ou algo que dá a entender publicamente que ele... Entendeu? Vocês estão entendendo? Não é uma coisa direta. Ela não ataca diretamente, ela vai comendo pelas beiradas, e assim ela vai construindo, a mulher em geral, tá? Vai construindo o seu poder, ok? Isso é um jogo hoje político comum. Mulher e homem faz isso dentro da política brasileira, americana, não importa, certo? Você vai manipulando, você vai chantageando, tudo por trás. Na frente das câmeras, você é essa pessoa inocente, vítima, que está para dar suporte para as crianças, as mulheres, os idosos, entendeu? E qualquer pessoa. Esse é o poder sutil, feminino, tá? Esse vídeo, ela tá ali naquele limiar. Por quê? Ela ataca diretamente, mas como vítima. Então ela traz a sutilidade da vítima, ela não tá falando, eu tô aqui para falar mal dele porque ele é um carrasco e não sei o quê, e aquele cara, ela não age assim. Ela age de uma forma inocente. Ela se coloca, mas eu não quis isso, entendeu? Eu fui obrigada a isso. Eu tentei esperar, mas não pude mais. Eu perguntei para as pessoas, entendeu? Então tem essa sutileza. E durante esse caminho inteiro, e até a Kati falou sobre isso, ela usou a palavra, e isso está no meu ponto. Durante esse caminho que ela vem traçando durante todos esses anos, ela usa da sua imagem. E sim, como primeira-dama, ser uma mulher elegante, né, admirar ela pela postura dela, perfeito. Mas a partir do momento que ela se coloca dentro da política, e aqui eu vou usar uma palavra essencial, credibilidade. Se você dá credibilidade
O que isso significa? Se você olha para aquela pessoa e fala, eu confio nele, eu confio nessa pessoa para ser um bom político. O que é um bom político? É aquele que faz pelo outro, aquele que faz pela sociedade, aquele que luta pelo povo, tá? Não por ele, não por uma causa que vai beneficiar ele. Às vezes ele vai ser prejudicado. Mas um bom político é aquele que luta pela causa, pelo povo, tá? Então, se você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa, eu confio nesse político, eu quero que a Michelle Bolsonaro seja a nossa próxima, sei lá, deputada, presidente, coloque qualquer título aqui, porque ela é uma mulher elegante. Olha como essa mulher se porta quando ela fala, olha como ela é delicada. Você foi engolido pelo sistema. Você já foi. Não importa se é PT, se é PL, se é MBL, sei lá. Você já foi engolido pelo sistema, não importa quem estiver no poder. Ele vai usar de você como um boneco, como um fantoche para as manobras que ele precisa fazer. Então, elegância, não falar palavrão, gente, falar palavrão é um critério político. Se um político chegar falando porra na câmera, vocês vão falar mal da pessoa. O cara pode estar fazendo um trabalho maravilhoso, o cara pode ser um cara exemplar, que não rouba, que ajuda as pessoas. Mas se ele começar a falar palavrão na câmera, esquece. Isso aconteceu com o professor Olavo. As pessoas não ouviam e não ouvem até hoje os vídeos dele porque ele falava palavrão. Vocês entendem que eu não estou falando a imagem, né? Importa. Mas não para garantir se uma pessoa tem credibilidade ou não. Não para garantir se essa pessoa vai ser um bom político ou não. Então, a partir do momento que você olha para uma mulher como Michelle Bolsonaro e fala que você confia, porque ela é a mulher que fala pelo povo, que fala pelas mulheres, porque ela é elegante, porque ela tem uma voz suave, porque ela se veste bem, porque ela... Você já foi comido pelo sistema, meu amigo. Se você não aguenta uma frase com palavrão, uma pessoa, um homem gritando, se você se sente ofendido aí na câmera do outro lado, sei lá, de quantas horas de distância de avião que você tá, se você se sente ofendido porque o Alan tá gritando na câmera, na timeline, você esquece, meu amigo. Entendeu? Então, assim, o poder sutil feminino. Homem não ganha esse jogo. Homens, desculpa, políticos, vocês não vão ganhar esse jogo. Se você tentar bater de frente com o jogo sutil feminino. Tá? Então, quem tentar bater de frente com Michelle Bolsonaro nesse jogo dela, não vai ganhar. E agora, respondendo a pergunta da Carol, se eu me lembro bem, se eu acho que ela tinha noção do que ela fez, tá? Da repercussão. Da repercussão, dar, né? etc. Essa repercussão negativa, inclusive. Isso. E aqui é a minha opinião, tá? Eu gosto de analisar comportamentos humanos, eu já vi o comportamento de algumas pessoas, já conversei até com a Carol sobre certas pessoas, do que eu acho, do que eu penso. E o que eu vejo, tá? E aqui é o meu ponto final. O que eu vejo? Eu vejo que existe um grupo que se forma na política de direita, odeio esse negócio de direita e esquerda, já digo aqui, por aqui mesmo. Mas enfim, esse negócio de direita, tem um grupo de direita que está se formando, que eles precisam subir ao poder. Para subir ao poder, o que eles precisam? Destruir o poder que está lá. Estudem Revolução Francesa. Um grupo não pode assumir o poder enquanto esse espaço está sendo ocupado. Tá bom? Então, o poder que está lá em cima hoje na direita, quem é? É o bolsonarismo. Chamem do que quiser. Né? A família Bolsonaro. Porque o Jair Messias Bolsonaro, lá no início que eu estava falando, há 3 mil anos atrás, aqui nesse programa, ele construiu o seu poder. Então, esse grupo bolsonarista precisa ser removido do poder para que esse novo grupo de direita tome o poder, tá?
Esse grupo já tem membros, já existe. E eles já estão fazendo o seu trabalho, tá? Acredito, a Michelle Bolsonaro é uma das pessoas que estão acima nesse grupo. Por quê? Por causa do seu nome, ok? Ela tem o nome, ela trouxe isso dela. E ela tem, sim, o apoio das mulheres, porque ela é a vítima, ela é a elegante, ela é aquela que as mulheres olham e admiram. Como ela construiu esse papel, né, esse arquétipo que ela trouxe desde a época de primeira-dama. Então, o bolsonarismo precisa ser tirado do poder para que eles subam. E, sim, acredito que ela sabia, pelo menos na consequência contra o Flávio, acredito que ela sabe muito bem sobre isso. Acredito que ela não esperava a repercussão que ia ter contra ela, porque, e aí eu vou falar uma coisa, me desculpem, vocês vão cair em cima de mim, tô chutando balde aqui, não gosto de política, exatamente por causa disso, mas estou chutando balde, já estou no programa. Acredito que ela achava que ela tinha mais poder do que ela realmente tem, que ela ocupava um espaço maior do que ela realmente ocupa, e meio que foi um tiro no pé, mas não acho que o jogo para ela tá perdido, porque não acho que o jogo dela é um jogo para amanhã, para esse ano, para o ano que vem. Eu acho que o jogo dela é um jogo de anos, e as pessoas vão esquecer. A partir do momento que o Flávio não é elegido esse ano, né, para construir a sua carreira ano que vem, eu acho que as coisas para ele estão muito piores. Mas para ela tem espaço para crescer, para subir, entende? Então ela pode dar a volta por cima, porque as pessoas no Brasil, a população brasileira ainda é muito apegada à imagem. Então a imagem dela de elegante, de vítima, não sei o que, isso aí não foi destruído. O que foi destruído? É que ela fez uma burrada. Caramba, você fez uma burrada, mulher. Mas isso daí ela consegue reverter por causa do que eu falei sobre a mulher frágil. Entendeu? É só ela trazer essa imagem de mulher frágil de novo. Ela vai conseguir reconstruir, porque eu fui burra porque eu sou uma mulherzinha coitada, desculpa, entendeu? E os outros membros do grupo, depois que sair esse negócio de eleição, podem voltar a expor a sua defesa a ela. Então, acredito, só finalizando aqui, acredito que sim, foi pensado a questão da destruição do bolsonarismo, mas que ela não imaginava que o poder que ela tem não era tão grande assim, que as pessoas que atacaram ela, eu não, acho que ela não sabia que isso ia acontecer. Mas não acho que ela é tão inocente assim, não. Sim, também concordo contigo. Quer falar mais alguma coisa, então, Kátia? Rapidinho que a gente já está terminando, né? Sim. A gente vê no vídeo dela, embaixo, nos comentários, muitos dizendo, deu pano para manga para o PT, né? Foi funcionária do Lula. Então, assim, muitos e muitos comentários, né, ali contra aquilo que ela vinha trazendo. Eu quero só colocar aqui, né, que existe uma virtude que é a da prudência, que ela é de sabedoria muito feminina, né, a virtude da prudência, de saber o que falar, né, repetindo, qual é o fruto das minhas palavras, o que eu vou ganhar, né, qual é a minha intenção. Eu acho que ela pensou sim, Carol, respondendo a pergunta também, tu pediu para Jade, mas eu vou responder. Eu acho que ela pensou que tudo isso não ia ser pensado, tudo que a gente está falando aqui não ia ser pensado. Eu acho que o que ela pensou foi que as pessoas iam abraçar o sentimento dela. A Jade trouxe, né, que é um vídeo totalmente emotivo, então isso também é feminino, né? Essa emoção que ela traz, isso mesmo, é ardiloso, né? Uma intenção de ser assim para atingir alguma coisa. E tem mulheres que se comportam assim, né? Que elas, para ganhar alguma coisa, para chegar a um objetivo, elas vão usar o que elas precisam usar. Então, essa feminilidade de um jeito mal, né? Mal usado, não sei como me expressar melhor, mas usar dessas artimanhas, né, para convencer e para seduzir.
Então, fica aqui essa ressalva, né? Vamos ter prudência, vamos pensar antes de falar, porque às vezes vale a pena a gente omitir e guardar para nós um conflito interno ou falar só com uma pessoa íntima para manter vínculos, né? Para manter os vínculos fortes, para não causar problemas, né? Ainda mais quando atinge pessoas, quando atinge muitas pessoas, porque ela atingiu o Brasil inteiro. E pode ser que agora o enteado dela perca uma eleição, porque ela fez um racha, ela fez uma divisão no meio do partido. E por causa justamente dessa falta de prudência que ela teve, né? Ou essa intenção mesmo. Gente, eu vou... Desculpa, só para falar o que a Kati estava falando aí, essa questão desse comportamento ardiloso, quem tem interesse de estudar essas coisas, procurem duas coisas. Existe um comportamento comparável muito simbólico, que é o comportamento da serpente. Existem duas coisas na serpente que são muito comparáveis a esse comportamento feminino decaído, que é, quem mora na roça sabe, a serpente, quando ela vai vindo, a cobra, quando ela vai vindo para perto de você, você não percebe. Quando você percebe que a cobra está ali ao seu entorno, ela já está muito perto de você. Ela é muito sutil, ela é muito silenciosa. Então, isso é uma coisa. A outra coisa da serpente é a língua dupla. A serpente, ela tem aquela linguinha dupla. Então, ela faz esse jogo duplo. Então, por exemplo, ela fala, eu amo eles são minha família, não sei o que, mas mete o pau e destrói a imagem, entendeu? Então, isso aí é uma linguagem dupla que também é muito comum nesse poder feminino sutil. Não necessariamente que a mulher faz, mas sim, é mais comum nas mulheres. E uma outra coisa é o comportamento, a manipulação mefistofélica, que esse nome vem do romance de Goethe, que tem Mefistófeles, que ele é a representação do diabo, que ele age exatamente assim com Fausto, que é o personagem principal, que ele mostra para Fausto um mundo maravilhoso, estou aqui para transformar o seu mundo, para te fazer feliz, vou dar festas, mulheres, ouros e tudo mais, mas tudo isso é para levar ele para o inferno. Então, existe essa coisa aqui de enganação. Então, são esses dois, quem gosta de estudar essas coisas, recomendo procurar esses dois tipos de comportamentos, o comportamento serpentino e o mefistofélico. Olha como é importante a gente sempre se analisar, né? Fechando aqui, eu quero deixar esse recado, porque assim, isso faz parte, né? Nós, mulheres, acho que a gente tem esse sentido a mais, a gente consegue perceber esse tipo de atitude em outras mulheres que homens, às vezes, é difícil de perceberem. Por quê? Porque eles não têm essa pegada que a gente tem, né? Então, de fato, não tem como negar isso. Não estou falando que todas as mulheres, ou, enfim, entendam, não estou generalizando, mas assim, é algo sim mais feminino isso. E como a gente precisa se analisar, por quê? Porque a gente pode usar isso para o bem, né? Uma mulher inteligente, ela vai saber se usar dessa qualidade de sedução, né? A mulher tem essa qualidade de seduzir o homem, de sim, eu lembro de até num filme, que eu ouvi uma frase, né? De que o homem é a cabeça de um relacionamento, mas a mulher é o pescoço. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de, através da sensibilidade, da docilidade, a gente consegue girar seu pescoço para a cabeça. Então, a gente consegue conduzir de uma maneira suave, sem ser agressiva, porque quando tu é agressiva, principalmente com o teu esposo, né, com um outro homem, mais falando de relacionamento entre esposo e esposa, né? Aqui eu acho que cabe mais isso aqui, mas eu estou querendo dizer assim que a gente pode se usar dessa nossa capacidade para o bem e não para o mal, entendeu? Claro, quando precisar usar contra os inimigos, a gente vai usar, né? E nesse caso, talvez foi o que a Michele, talvez, não estou aqui falando que ela enxergue o Flávio como inimigo, mas talvez foi esse o objetivo dela, de se usar disso tudo, né, para atingir um objetivo específico.
O quanto é importante a gente, então, se analisar, se conhecer, perceber quais são os nossos objetivos, ver quais são os riscos das nossas atitudes, principalmente das nossas falas públicas ainda mais, né? E principalmente nesse caso, que eu também acredito que foi uma situação grave, nesse caso da Michelle, ela fala inclusive no vídeo, saber quem eu vou ouvir. Alguém aconselhou ela disse no início do vídeo, que eu consegui assistir, que teve uma parte das pessoas que diziam para ela não falar nada, para abafar, que era melhor assim, e outras diziam, não, expõe, sabe? Então, que a gente tenha essa sabedoria, saber quem a gente vai ouvir, saber os conselhos que vão edificar e os conselhos que vão destruir, ok? Esse é o nosso programa de hoje, eu espero que você tenha gostado, né? A gente realmente tentou fazer uma análise, né, comportamental, eu espero que vocês tenham se aproveitado de alguma forma disso, que a gente possa levar esse ensinamento para as nossas vidas, para as nossas famílias, e renovando aqui, né, o nosso objetivo de se ajudar, de ser mulheres renovadas, né, renovar a nossa família, deixar a nossa família mais forte, e sim o nosso país. É o nosso principal objetivo, a gente precisa pensar nisso. Nós estamos juntos nessa, como sociedade. A gente precisa pensar nesse objetivo maior, o nosso país. Precisamos de união? Precisamos, mas tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração também e precisam ser discutidos, né? Às vezes internamente, né? Às vezes publicamente, mas que a gente tenha essa sabedoria, ok? Então, compartilhem, curtam o nosso conteúdo, espero que vocês realmente tenham gostado e nos acompanhem nos próximos programas. Até mais, fiquem com Deus, obrigada.